Amém, amém, amém. A paz, queridos. Que bênção, meu Deus. Que maravilha. Esse dia chegou. Eu estou viradinha porque agora eu estou olhando para vocês, para a carinha de cada um. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. E eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo. Porque nós sabemos que só o Senhor pode mover e preparar algo desse nível, meus queridos. Estou muito feliz mesmo, estou louvando ao Senhor, estou grata ao Pai. E assim, eu já tenho um pouco de noção do que o Deus quer fazer na vida de vocês, nessa igreja, na vida desses pastores, intercessores. O Senhor já tem falado um pouco no meu coração e eu confesso que me assusta, porque vocês são um povo amado pelo Pai. É um povo que o Senhor escolheu realmente para mudar a sorte, para trazer o novo dele. E quando eu falo de novo, eu não estou só me referindo a aulas de libertação ou a conhecimento dessa área, mas eu estou falando em realmente um tempo novo, um ciclo novo está sendo estabelecido neste lugar. O Senhor está movendo e está fazendo. Ele encontrou um povo fiel, um povo que orou, um povo que clamou, e o Senhor, ele ama buscar os remanescentes. Ele ama, e o Senhor não erra nas suas escolhas, queridos. Então, a pastora Vivian não é um erro. Ela é uma escolha do próprio Deus. Amém? Vocês, queridos pastores que estão aqui, vocês não são um erro. Vocês são a escolha do próprio Deus. Vocês, amados, que estão aqui para fazer a escola de libertação, vocês não são um erro. São a escolha do próprio Deus. Quem os escolheu foi o Eterno, e quem agendou esse dia aqui foi o nosso Pai. Amém? Então, é com muita alegria no meu coração, é com muito amor e muita honra que nós abrimos esse novo ciclo. É com muita alegria que nós iniciamos a escola de libertadores com vocês, meus queridos. E cremos que o Senhor fará tudo aquilo que Ele tem para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, todos me conhecem, e quem não me conhece aqui nessa turma, eu sou a pastora Adriana. Amém? Sou pastora da comunidade Organic Church, sou pastora de libertação, e eu vou me apresentar de uma forma que eu ainda não me apresentei, para que vocês saibam de mim, apesar de que já tem quem sabe muito de mim aqui dentro dessa equipe, né? Mas, vamos lá. Eu sou filha espiritual do apóstolo Éder Gregório, ele é meu mentor, é a minha cobertura, e eu fui treinada, liberada e ungida pelo apóstolo Éder e pelo apóstolo Joseir, que é a cobertura do apóstolo Éder. Então, nós somos capacitados e fomos liberados por eles para ministrar, para atender e para ensinar. Então, nós estamos começando aqui um tempo, queridos, de fundamentos. A vida de um libertador e o ministério de um libertador, ele precisa estar fundamentado na palavra de Cristo. E nós temos vários níveis de conhecimento aqui, né? Temos pessoas que já fizeram escolas, temos pessoas que já têm um conhecimento maior, mas o que nós queremos trazer são fundamentos para que você possa fundamentar vidas. É mais importante do que ter conhecimento. Quando você revisa os fundamentos e quando você é fundamentado nas Escrituras,
você tem uma base, queridos, para consolidar e edificar vidas. Então, nós precisamos ter nossos fundamentos muito bem firmados em Cristo Jesus. Muito bem firmados. E independente do seu nível de ministração, independente do que você já aprendeu, nós precisamos edificar um ministério de libertação fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus. Queridos, nós vamos ter um tempo aqui de conversa, e eu gostaria que vocês soubessem que ser um libertador não é papel fácil. E o Senhor não escolhe pessoas normais. Já vou te dizer isso. Se alegre porque você não é normal. Se você fosse normal, você estaria em viagem hoje, ou você estaria assistindo Netflix, ou você estaria... Você não é normal. Você está numa classe de pessoas que decidiram ser a vontade de Deus aqui na Terra. Amém? Eu confesso para vocês que se eu fosse uma pessoa normal, hoje eu estaria nas Ilhas Caimã. Verdade verdadeira. Pode parecer um absurdo, mas seria lá que eu estaria. Então, eu quero te dizer que, sendo a escolha de Deus, nós temos um protocolo a seguir. E esse protocolo, ele nos diferencia dos cristãos do nível raso, do nível baixo. Então, nós vamos sempre estar buscando conhecimento. E conhecimento, queridos, ele é adquirido com muita persistência. Conhecimento é adquirido com força de vontade. Quando você decide romper, quando você decide crescer espiritualmente, ninguém mais te segura. Nem uma força das trevas, nem um ser espiritual, uma hoste da maldade, porque uma decisão de um filho de Deus, queridos, ela move. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a um monte para que ele passe do outro lado e ele passará. Então, queridos, você precisa saber que esse aqui é um caminho sem volta. Amém? Porque quem te escolheu foi o Pai. Você não é uma escolha da pastora Vivian. Você não é uma escolha do apóstolo Cristiano. Você não é uma escolha da pastora Adriana. Quem te chamou foi o Deus de Israel. E ele te encontrou, queridos, em meio à multidão. Ele te encontrou e ele te colocou no lugar que ele estabeleceu para você estar. Você foi estabelecido pelo próprio Deus nesse lugar. Você é resposta de Deus para Curitiba. Você é resposta de Deus para o Paraná. Você é resposta de Deus para este povo. E você não é a escolha errada. Você é a escolha certa. Amém? Então, no nosso crescimento, queridos, acerca de tronos, porque nós iremos estudar sobre os tronos, nós iremos estudar sobre os principados, nós iremos estudar sobre os demônios, a atuação deles, a atuação de cada demônio. Nós iremos identificar na vida dos irmãos o que está por trás dos seus problemas, nós vamos identificar por nome, inclusive nas próprias vidas, né? Você vai identificar e vai entender de onde ele veio, que raiz é essa. Mas para que isso aconteça, meus queridos, nós precisamos estar fundamentados em Cristo Jesus, porque mexer com demônios, mexer com as trevas, sem estar em Cristo Jesus, é feitiçaria. E isso é seríssimo. Entende? Isso é seríssimo. Diante de Deus, nós precisamos estar fundamentados. Se você não tiver fundamentado, o primeiro vento forte que passar, você vai chegar para a pastora da libertação e vai falar assim, ou para os pastores que são os líderes, ou até mesmo para a pastora Vivian e para o apóstolo Cristiano, e vai dizer, eu não aguento mais. Isso não é para mim, eu não quero mais isso. Então, quando você entende o teu comissionamento, não importa, queridos, não importa a confusão que se levante, não importa o problema, você sabe que o diabo, ele se levanta para cair. Amém?
porque assim nós estaremos fundamentados, firmados na rocha que é Jesus. Ao nível, amados, de as nossas emoções não estarem mais ligadas às situações, às circunstâncias. Nós estaremos fundamentados na fé, na fé. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós deixamos de estudar e de buscar acerca de fé. Nós queremos saber de anjos, nós queremos saber de demônios, nós queremos saber quem atua, nós queremos saber que estação que é, que tempo é esse. Mas nós paramos de estudar acerca de fé, de fundamentos. E isso aqui é um perigo, é um risco para a vida de um libertador. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Então, fundamentados em que nós vamos lutar contra essas armas? Fundamentados em Cristo Jesus. Amém? Fundamentados no Senhor. Então, os primeiros módulos, as primeiras aulas nossas, nós trataremos muito acerca de fundamentos. Muito. Porque nós vamos construir um edifício, amados. O Ministério de Libertação é um edifício. E nós iremos construir esse edifício, mas vamos fundamentar ele com fundamentos sólidos. Porque pode chover, pode ventar. Amém? Pode, inclusive, dar um terremoto. Mas esse ministério, essa estrutura, vai estar fundamentada na rocha, Jesus. Vai estar fortalecido, sustentado, arraigado. Porque da mesma altura que nós faremos para cima, nós faremos o cálculo para estabelecer o fundamento dele. Amém? Então, nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E baseado nisso, nós iniciamos hoje a Escola de Libertadores, com essa equipe abençoada, essa escolha de Deus. Então, vamos lá? Todo mundo está com caneta, Bíblia. Então, nós vamos fazer uma aula, e essa aula, queridos, ela é dinâmica, tá? Então, eu quero que você se sinta à vontade, amém? Para levantar sua mãozinha. Nós faremos as perguntas de chat, nós iremos tirar as dúvidas, e nós iremos pedir para que vocês façam as leituras no momento da palavra. Cada pessoa aqui tem uma Bíblia e cada Bíblia tem uma versão. Nós gostamos muito de ouvir mais que uma versão, porque nós temos um entendimento do que a palavra, como ela pode ser mudada e como ela pode ser interpretada, diante de cada versão que nós temos. Amém? Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela com os irmãos. Estamos aí? Está aparecendo para vocês? Vou passar esse material para vocês, queridos. Escola de Libertadores, Fundamentos da Fé. Fundamentos para a libertação. Vamos começar. Palavra de Hebreus, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Eu gostaria que você interpretasse esse texto na veracidade dele, na potência dele. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Queridos, então existem princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo,
a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos lá? As Escrituras comparam a vida de um cristão à construção de um edifício. 1 Coríntios 3:9. Eu quero pedir para um corajoso aí já ler, e pode ser o pastor Juliano, o corajoso. 1 Coríntios 3:9. Paz, pastora. Paz, pastor. Vamos lá. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Exatamente isso, pastor. Nós somos comparados à lavoura de Deus, e eu gostaria que você anotasse essas palavras, porque quando nós decorremos esses textos, nós passamos por eles como se fosse algo superficial. Mas a profundidade desse versículo, nós somos comparados como lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos falar de lavoura. Eu acredito que alguém aqui no nosso meio já trabalhou com lavoura e já teve algum tipo de experiência, ou quando criança, ou pai, ou quando jovem, ou até hoje como adulto. Nós sabemos que para se fazer um plantio, nós precisamos preparar o solo, nós precisamos limpar, nós precisamos tirar as pedras, nós precisamos tirar as raízes, né? Eu tenho terra, queridos, e nessa terra, quando se vai plantar pasto, nós precisamos fazer um trabalho, amados. Nós começamos derrubando a árvore, depois essa árvore precisa secar, para nós colocarmos fogo nessas árvores, e queimando, e queimando, e queimando, até ela ficar em decomposição. E quando ela já vai virando leira, nós temos que ir tirando, né, recolhendo isso desse solo, e tirando esses restos que não se queimam, né, como raízes muito verdes, muito grandes. Depois disso, se você for fazer uma plantação, você precisa arar a terra. E quando você começa a arar, tudo que tem de raiz vem para fora, e tudo que tem de pedra, de entulho, vem para fora. E quando isso acontece, tem um novo trabalho. O de recolher tudo isso, de tirar tudo isso, porque se nós lançarmos semente, uma plantação, sobre pedras, nós iremos perder muito, muito terreno. Então, quando o Senhor nos compara como uma lavoura, Ele está dizendo para nós, olha, o mesmo processo para o plantio é necessário fazer nas vossas vidas. É necessário esse processo. E o interessante, amados, que quando nós vamos crescendo espiritualmente, quando nós vamos amadurecendo e criando experiências com Deus, nós temos a inocência de que nós já estamos limpos. Né? Terminou de queimar ali o restante das árvores e recolher, nós entendemos que estamos limpos. E aí vem uma palavra, e aí vem uma ativação que se compara aí ao arar da terra, e tudo que está lá embaixo, observe, tudo que está lá embaixo vem para fora. E ali vão sair pedras, e ali vão sair... O que seriam isso, amados? O que seriam essas pedras? O que seriam essas raízes, né? Essas pedras nós podemos comparar a debilidades humanas nossas. E essas raízes nós podemos comparar, queridos, a espíritos mesmo, a demônios que ficam ali enraizados dentro de nós. E esses demônios vêm de geração em geração. Então, quando nós somos comparados a lavouras,
E quando nós somos comparados a um edifício, quem constrói, queridos, uma estrutura de 20 andares, vamos dizer assim, sem um fundamento sólido? Quem constrói? Nós precisamos desses fundamentos. Para se construir um edifício, nós precisamos de um terreno. E esse terreno, ele precisa estar nivelado. Ele precisa de um preparo. Ele precisa ser trabalhado. E quando os nossos pastores, amados, começam esse trabalho em nós, nós ficamos muito chateados, nós ficamos muito feridos, nós ficamos muito ofendidos. Porque você se imagina como uma terra que está sendo arada? Você imagina quando, né? Tem aqui alguém que já me viu arando a terra, né? Tem alguém aqui que já me viu eu puxando as raízes, e assim, eu pareço ser muito boazinha, eu pareço ser muito, mas não é assim. O processo de arar a terra dói. Então vai chegar um momento que eu vou ter liberdade de arar o teu coração. Vai chegar um momento que o teu pastor vai ter liberdade de arar o teu coração. E vai doer. Vai doer, olha, pode ter certeza que vai doer. Mas quando a semente for lançada em você, você será a potência que você foi criada. Amém? Quando o Senhor derramar sobre a tua vida aquilo que Ele projetou para a sua vida, você irá estourar. E dessa maneira, queridos, fundamentados, pode soprar, pode ventar, pode vir chuva, pode vir raio. Nosso edifício terá para-raio. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, nós estaremos estruturados. Então, amados, não pensem que o processo de libertação é um processo fácil. Porque vou falar de mim, quando eu entrei nesse processo de libertação profunda, como nós estamos trazendo, eu confesso para vocês que eu me achava uma pessoa bem liberta. Ó, top da galáxia, como diz meu apóstolo. E conforme ele foi cutucando em mim, conforme os anos foram se passando, e eu fui enxergando, queridos, o que havia em mim, eu comecei a ficar com muita vergonha, sabe? Não do apóstolo, mas vergonha de Deus. Entende? Porque nós culpamos as pessoas. Nós culpamos as pessoas que nos cobrem, que nos puxam a orelha, que nos conduzem. Nós não gostamos disso. Nós gostamos de dar nossa opinião e ficar por isso, né? E de preferência que você aceite a minha opinião. Mas não funciona assim, amados, né? Então, quando o Senhor nos compara a uma lavoura e quando o Senhor nos compara a um edifício, Ele está dizendo, nós precisamos de um engenheiro. Amém? Nós precisamos dos construtores. Nós precisamos de um projeto para ser efetuado. Quando se fala de lavoura, nós precisamos do solo, da terra, e que essa terra tem que ser fértil. Ela pode até estar suja, mas ela precisa ser fértil. Porque em areia, queridos, não nasce nada. Não nasce nada. E aqui no meio, com o passar do tempo, nós saberemos que terreno é você, né? E se você estiver disposto ao tratamento e a receber esse fundamento sólido, você será terra fértil como lavoura. E você será um edifício bem fundamentado, em nome de Jesus. Vamos lá? Cada cristão está unido em Cristo e a outros irmãos para formar a igreja. Efésios 2:22. Quem pode ler para nós? Vou ler. Paz a todos. Paz, pastora. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém, amém e amém. Nós somos edificados para a morada de Deus. Repete, pastor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Para a morada de Deus na alma? Não. No corpo? Não. Na onde? No Espírito. Amém? Aonde quer que os homens ergam um edifício, ele deve primeiro lançar um alicerce apropriado, desde que este é um princípio natural, compreendido por todas as pessoas. Deus usou para ensinar uma grande verdade espiritual. Um cristão deve ter um fundamento apropriado para poder edificar uma boa casa espiritual. O fundamento deve ser lançado de acordo com os planos do edificador. A Bíblia mostra o plano do arquiteto perfeito, Jesus Cristo. Queridos, muitos dos nossos problemas, como cristão, como filho de Deus, eles se dão pela falta desses fundamentos. E essa palavra fundamento, ela vai ser trazida fundamento. Ela vai ser constante nesse período para nós. A maioria dos problemas estão em não ter fundamento. Veja só, nós passamos de igreja em igreja. Aqui nós temos 43 pessoas, em média, aqui. Nós sabemos que cada pessoa veio de um lugar. Nós sabemos que cada um foi fundamentado de uma forma e todos se reuniram em algum momento nesse ministério e começaram a congregar juntos e a viver a vida cristã juntos. Mas entenda que cada um veio com a sua base. Cada um veio com entendimento. E existem pessoas que já estão aí há muitos anos, mas quem fundamentou lá atrás para o batismo, quem fundamentou lá no início, talvez não foram os pastores locais. Né? Então, esse fundamento, nós vamos passar por ele, e se tiver algo que não condiz, queridos, se você aprendeu diferente, por exemplo, existem ministérios que ensinam, é só um exemplo, tá? Que ensinam que existe mais que um batismo no corpo. E a Bíblia não diz isso, né? Então, existem fundamentos que podem estar sendo alicerçados ainda em nós, podem ainda estar em nós, que precisam ser removidos. A palavra do Senhor diz que nós não colocamos um fundamento em cima de outro. Amém? Então, por isso que nós vamos para a palavra. Nós vamos para a Escritura. E aqui eu também coloco em sujeição a pastora Vivian, ao apóstolo Cristiano. Eles têm toda a liberdade aqui de entrar e conferir, né, nas Escrituras. Nós estamos baseados nas Escrituras. Quando nós falamos que o nosso alicerce é Cristo Jesus, não tem como se fazer libertação sem Cristo Jesus. Quem se recorda de Davi? Davi expulsava os demônios de Saul? Não. Ele não expulsava. Como que Davi ia falar, sai em nome de Jesus? Né? Era outro tempo, Jesus não tinha vindo ainda. Então, hoje, queridos, os demônios iam e saíam. E hoje, muitos das nossas libertações, que nós estamos fazendo, os demônios ainda estão vindo e saindo. Ainda estão voltando. E expulsar demônio não é libertação, amados. Não é. Expulsar demônios pelo nome de Jesus é uma prática. Amém? É algo que nós fazemos, mas de verdade, a libertação se dá com isso que nós estamos fazendo. Transformação de mente. Amém? Esse nível de ensinamento, ele traz libertação muito profunda. Apesar de a gente gostar, queridos, de ver. Meu Deus do céu, eu gosto. Você pensa que não?
Quando nós estamos em culto de libertação, eu gosto mesmo, é a minha praia, eu gosto. Se expulsar de 10 em 10, então, para não fazer tumulto, é bom demais. A gente gosta, como cristão, de ver o poder, de ver a manifestação, de ver o nome de Cristo ali sendo espada, né? Sendo o poder que realmente é. Mas essa pessoa vai embora. Amém? Ela vai para casa. E se a mentalidade dela não mudar, se não tiver um edifício, um fundamento sólido em Cristo Jesus, uma mudança de mentalidade, essa pessoa vai voltar a ser tão ou quanto mais endemoniado do que já era. Porque a palavra de Deus diz que se nós expulsarmos um demônio e ele voltar, né, e encontrar a casa varrida, vazia, sem estar com a presença do Espírito Santo, sem estar fundamentado em Cristo, ele volta 7 vezes pior. Então, essa maturidade espiritual, nós precisamos adquirir. Nós precisamos desse entendimento e desse temor. Então, quando nós trazemos as pessoas para um fundamento sólido, nós tiramos elas de muitos problemas, amados. E um desses problemas é de ela ficar pior do que quando ela chegou, né? Existem casos e casos, né? Eu não estou generalizando. Existem casos que nós temos que nos esforçar de todas as formas e buscar mesmo direção de Deus e expulsar e amarrar e, de preferência, né, fazer tudo que está nas nossas mãos. Nós sabemos disso, existe sim. Mas a base, o fundamento é transformação de mentalidade. Não existe libertação com renúncia, queridos. Eu vou abrir um parênteses aqui nos fundamentos e vou trazer vocês para as renúncias. Quando nós pegamos uma folha daquela, onde decorre uma renúncia, nós estamos indo diante do tribunal de Cristo com alguém. Eu gostaria que você entendesse a seriedade disso. Você está diante do tribunal de Cristo, na frente dos demônios, na frente dos anjos, e principalmente com o nosso Senhor. Quando essa pessoa, ela declara essa renúncia, ela está dizendo, olha Deus, meu Senhor é assim, a minha família, ela serviu a esses deuses. Eu venho de uma raiz, de uma linhagem contaminada. Os altares que foram levantados para esses tronos, para esses principados, são dessa altura. Mas hoje, eu renuncio a adoração a esse demônio. Eu renuncio os altares que foram levantados para ele. Eu renuncio os pactos, as alianças geracionais. Você compreende o que é estar diante do tribunal de Cristo, declarando com a tua boca, amados, que você renuncia a adoração a esse ser? Você está sentenciando. Mas, queridos, isso precisa ter entendimento. Não basta apenas você dizer, olha, você renuncia à adoração a Satanás, renuncie. E você vai adorar a quem agora? Ah, eu vou adorar a Deus, pastora. E como que adora a Deus, pastores? Como que adora o Senhor? Como que levanta altares para o Senhor? Como que nós fazemos isso? Porque, queridos, altares para as trevas se levanta assim. Vou explicar para você. De repente, você acha que é só num centro, só numa macumbaria, só numa feitiçaria. Não. Altares para as trevas se levantam assim. É sexta-feira, é dia de chopp gelado, é dia de festa, é dia de farra no mundo. Então, a pessoa sai com o intuito de beber. Enquanto ela está se vestindo, enquanto ela está se produzindo para ir adorar, para ir dançar diante das entidades, para ir reverenciar, né? Para ter ligação de alma com outros seres através do sexo, para usar drogas e bebidas. Enquanto ela está se preparando, ela está se adornando para essas entidades. Quando ela sai da sua casa e ela vai até um lugar desse para consumir bebida entorpecente, para adorar os demônios com danças sensuais, com roupas sensuais,
né, com tudo que você sabe que a noite proporciona, você está levantando altares. Veja que você não senta numa lanchonete, num lugar para beber sem ter dinheiro. Não é verdade? Então, ali, né, existe uma entidade recebendo aquele dinheiro ali, existe uma entidade recebendo aquela adoração, aquele altar. E assim sucessivamente, entende? Então, a pessoa está indo para a parte da dança. O que ela está indo fazer? Ela vai comprar um ingresso. Não vai? Esse ingresso custa dinheiro. Quanto que é um show? E aí, amados, nós levantamos, e as nossas gerações levantam o altar potentes para as trevas todo final de semana, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, né? Se lembram dos churrascos, como que eram? Regados a bebidas? Vocês se recordam disso? Exatamente, foi comprado, entende? Isso custou dinheiro, e daí quando nós vamos para a igreja, para a casa do Senhor, sabe os altares que nós levantamos, queridos? R$2. 5. Quanto nós levantamos R$20, volta a uma lavada para casa, porque eu levantei R$20. Sim, R$20 não era nem o táxi para você chegar nos lugares aonde você levantava altares para as trevas. Não era assim? É ou não é? Então, a nossa cultura, queridos, colocou no nosso entendimento, colocou na nossa mentalidade que igreja, nós ofertamos moedas. Nós contribuímos com a obra. Como se as paredes ali precisassem de muito dinheiro. Ela precisa de um valor realmente para se manter. Mas, queridos, os altares levantados para Deus não é isso. Se você procurar nas Escrituras, como se levanta altar para Deus? O que Deus pediu para Abraão? Isaac. Foi ou não foi? O que Deus pediu de altar? As Escrituras são tão claras, queridos. Teve um homem que levantou um altar para Deus, ele não sabia levantar altar. E a condição dele não era apropriada para isso. Eu quero que vocês me digam quem é esse homem. Amém? E ele foi lá e fez um altar assim. Ele fez um caldo. E nesse caldo tinha gordura. Todo mundo sabe que a gordura queimada sobe até o trono de Deus. Amém? Vocês se recordam disso nas Escrituras? Então, ele fez com a gordura que ele tinha. E a gordura que ele tinha era de uma carne. E ele fez um caldo dessa carne e apresentou ao Senhor. Mas esse altar, pastores, meus irmãos, esse altar não derruba principados. Não derruba tronos. E aí ele precisou, queridos, matar o boi do pai dele. E com as madeiras dos ídolos, homem corajoso. Meu Deus, que se levantem no nosso meio aqui pessoas corajosas assim. Queridos, ele pegou as madeiras desses deuses, as estátuas deles, e queimou, fez a lenha para o holocausto do Senhor. E veja bem, ele não matou um boi que era dele, presta atenção. Ele apresentou um boi, o único, vocês sabem disso, né, que era o único? O único boi que o pai dele tinha para arar a terra. E ele ofereceu para o Senhor. E ali, queridos, foi destituído o poder das trevas. Por que ele teve que matar um boi? Por que essa oferta foi de um novilho?
Porque os altares que as trevas levantaram nesse tempo foi terrível. Foram muitos e muitos e muitos, e para sobressair um altar, foi necessário levantar um altar de potência. Então, nós já vamos passar a primeira espada nos teus fundamentos. Amados, oferta não é R$2. Isso é esmola que nós damos no semáforo. Nós não nos apresentamos para o Senhor querendo reivindicar bênçãos geracionais ou quebrar maldições geracionais com R$2, com R$5, com R$20. Queridos, existe uma oferta na Bíblia que o Senhor mesmo proporcionou a Abraão quando ele foi sacrificar o filho. Olha o que se compara uma oferta de cordeiro a um filho, ao primogênito. Quando Abraão foi, queridos, sacrificar o filho dele para o Senhor preparou o cordeiro. E aqui eu já libero um código para você. Resgate de primogenitura é cordeiro. Olha o código, o Senhor nos ensina, e Ele nos ensina com palavra, Ele nos ensina com exemplo. Pastora, qual que é o valor de um cordeiro? Te garanto que não é R$2. Te garanto. E você vai pesquisar, porque você é uma pessoa inteligente, sábia, e se você pesquisar e não encontrar, fala comigo que eu te ajudo. Então, amados, existem altares e altares. Existem altares e altares. Eu vou voltar aqui para a nossa aula e em um tempo oportuno eu vou contar para vocês um altar que eu levantei e a resposta desse altar. Amém? O que gerou na minha vida dentro de 12 meses, 18 meses, 1 ano e 6 meses. Geralmente, em média, um tempo assim. E eu vou testemunhar isso para vocês, mas não hoje, numa outra hora, tá? Vamos lá? Vamos seguir? Esse capítulo explica a importância de ter um fundamento espiritual apropriado. Por que nós vamos trabalhar sobre fundamentos? Porque esse fundamento mentiroso que vem de Roma, que vem daquela santinha que passava e nas casas, e nós íamos colocando as moedinhas, lembra disso? Esse fundamento aí não é de Sião, não é Bíblia. Esse fundamento é grego-romano. Pastora, mas se eu não tenho outro valor, eu só tenho esse, amém, queridos. O Senhor também aceita a moeda e aceita a oferta da viúva pobre. Isso é real. Isso não existe. Isso já aconteceu comigo, de não ter o que ofertar e eu precisar ofertar. Selar uma palavra. E o Senhor me responder, porque naquele momento era o que eu tinha. Mas quando você quer fazer guerra, quando você quer destituir altares das trevas, quando você quer derrubar principados, atuações, os altares precisam ter magnitude. Não se derruba um principado, não se derruba um trono, não se derruba um demônio com oferta da viúva pobre. Amém, queridos? Então, nós precisamos nos preparar para isso. Vai chegar momento que você vai falar, não, aqui nós vamos fazer uma guerra de altar. Então, esse fundamento que é tão enraizado em nós já vamos passar a espada hoje, em nome de Jesus. E quando você for ofertar por alguém, resgatar alguém, um primogênito, um filho teu que está perdido, que está nas trevas, essa oferta tem nome. Esse resgate tem nome. Amém? Então, nós não vamos diante do altar do Senhor com qualquer coisa. Quando nós entrarmos na parte de altar, nós vamos estudar sobre as ofertas. Tinha a oferta de pombo, tinha a oferta de carneiro, tinha a oferta de novilho,
Só que isso está tão distante de nós, porque nós aprendemos que R$10, R$15 é suficiente. É suficiente para a igreja de Roma, amados. Pois ela não guerreia contra os principados. Muito pelo contrário, ela adora. Então, se nós vamos guerrear contra autoridades espirituais das trevas, nós vamos destituir essa autoridade sobre as nossas casas, famílias, igreja principalmente, porque aqui tem pastores, e esses pastores, em nome de Jesus, o Senhor levantará e terão igrejas, o Senhor levantará vocês para ser braço dos apóstolos, em nome de Jesus. Vocês estão no processo, e esse processo vai chegar. Então, vocês precisam saber que existe um princípio de honra, e esses fundamentos precisam ser instituídos. Então, nós poderíamos falar aqui de vários assuntos, mas como nós estamos entrando numa escola de libertação, nós vamos falar do que move o reino espiritual. Quem se recordou quem foi esse homem? Pode ligar seu microfone e falar que sacrificou o boi do pai? Eu quero falar, é Gideão. Quem? Gideão. Isso mesmo, foi Gideão, muito bem. É ele mesmo, obrigada, pastora. Então, queridos, se nós formos buscar nas Escrituras como que se vence guerra de alto nível, são com jejuns de alto nível, são com ofertas de alto nível. Você não vai vencer um principado, você não vai vencer um demônio, um trono, o teu inimigo espiritual fazendo jejum de celular, querido. Você não vai. Tirando o arroz, você não vai. Amém? Vocês conseguem me entender? Você não vai conquistar autoridade em Deus, consagrar você, santificar você com jejum assim. Eu quero te dizer, amados, que esse fundamento precisa ser destituído. A palavra diz que não se coloca fundamento em cima de outro. Então, nós tiraremos esse fundamento. Nós estamos falando de guerra espiritual, então nós vamos falar de armas espirituais. Se você tirar o arroz, você vai estar com o estilingue batendo num ser que solta fogo pelo nariz. Entende? O nível de guerra seu. Então, quais foram os jejuns, queridos? Quando alguém quis fazer guerra contra Jezabel, contra o rei da Pérsia, como foram os jejuns que eles apresentaram, o nível de consagração. Porque eu não sei se vocês sabem, muitos aqui já sabem, mas as trevas, elas se consagram de verdade. Existe um ambiente chamado roncó, existe consagração de beber sangue, existe consagração de se afastar, de não conversar com ninguém, existe consagração de rapar a cabeça. Então, o nível das trevas é muito maior do que o nível dos cristãos. Né? Os cristãos hoje, para deixar de assistir novela, amados, é uma guerra, tá? De alto nível, inclusive. Os cristãos hoje, para deixar de ver filmes com imoralidade, né? Coisas que tornam a nossa alma suja, né? Porque a palavra do Senhor diz que os olhos são a janela da alma. Então, para deixar de se contaminar, né, através dos ouvidos com músicas, com frequências que soam o som do inferno, e para deixar de ver coisas desse nível, né? E isso, amado, você pode ver isso com o teu esposo, né? Ou você com a tua esposa e achar que está tudo certo porque você está dentro do casamento. Deixa eu te falar, a alma é individual, viu? E a contaminação, ela acontece, tá? Você estando com o esposo ou sem o esposo, com a esposa ou com o esposo. Então, nós precisamos se atentar muito, 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 que o nosso nível de fundamento tem que ser aprimorado. Amém? Tem que ser fortalecido e tem que ser sólido.
Então, quando você leva uma pessoa a fazer uma renúncia dessa, ela está indo diante do trono de Deus e dizendo, Pai, toda essa consagração aí dos meus antepassados, todos esses altares, eu renuncio, eu abro mão disso para adorar somente o Senhor e para levantar altar somente a Ti. E quando isso acontece, queridos, está lá o trono a qual essa geração adorou, está lá o Senhor. E está lá, amém. Então, está fechado, está selado. Vamos rasgar as dívidas os escritos de dívida, né? Pois o mundo espiritual é como o nosso mundo físico, né? É regido por leis. As leis são como as espirituais. Então, se tem uma acusação, é porque tem uma prova. Então, se Satanás tem isso na mão dele, é porque ele pode atuar nisso. E você vai e renuncia, então é rasgado. Só que, queridos, você não fundamentou essa pessoa que você fez essas renúncias. E amanhã, ela está cometendo altares e coisas maiores do que essa. O que acontece com a renúncia que você fez? O que acontece com a renúncia que você fez? Ela é reivindicada. Sabe quando existe um acordo diante de um juiz com 2 advogados e uma das partes não cumpre? O que acontece? É revogar. E novamente se vai diante do tribunal. E a sentença sai. E aí você vai na igreja e canta, né? Adora e declara que você é de Deus, que Ele é teu Senhor. Não é. O mundo espiritual diz que você tem outro Senhor. Por quê? Porque os altares que você levanta não são para Deus. Entende? Não tem como você adorar 2 senhores. Não existe isso. Ou você adora um, ou você adora outro. Ou você levanta altar para o Senhor, ou você levanta altar para as trevas. Que altares são esses, amados? Como que nós levantamos altares? Eu falei de oferta, mas nós temos altares de adoração. Amém? Nós podemos adorar o Senhor. Adorar, cantando adorações que engrandeçam o nome do Senhor. Engrandeçam, adore o Senhor, proclamem a glória dele, proclamem a soberania dele. Aqui é um altar. Por que as igrejas não conseguem adorar? Adoração que contemplem o nome do Senhor, que engrandeçam o nome do Senhor. Porque ali um povo todo está declarando a santidade, o governo, a soberania, e ali está sendo levantado um altar de adoração. Ali as frequências, queridos, dessas que nós temos ensinado, de Jezabel, essas frequências, elas caem. Então, nós vamos para o altar da igreja e cantamos, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Você engrandeceu Deus na onde aqui? Qual foi a adoração que você cantou nesse... Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Você adorou Deus em que momento aqui? Né? Não, você está expondo um sentimento de amargura que está ali dentro de você, né? Mas nós estamos falando de adoração, de entronizar a presença do rei, de declarar o governo, a soberania. Então, vamos lá. Altar de adoração. Altar de oferta. Amém? Altar de consagração. Aí, vamos lá, amados. Altar de adoração, nós ligamos em casa músicas, ou até mesmo nas nossas igrejas, músicas que não adoram ao eterno, que adoram a nossa dor, a nossa tristeza, os worship aí, né, que chamam aí, nós lançamos essas músicas aí. E se falar de inário, então, se falar de um hino da harpa, então, nós estamos retrógrado, né? Nós estamos passado. Mas, queridos, olha só, dificilmente você vai achar um hino da harpa que não adore o Senhor. Tudo bem que as melodias não são legais, as letras são até um pouco assim, né? Mas dificilmente
a adoração era diferente. Né? Então, você não adora o Senhor na magnitude e na reverência que ele precisa ser adorado. Quando você vai levantar a oferta, você levanta a oferta, o altar de oferta de R$5. Vamos lá. Então, adoração, sabor de mel. Meu Deus, isso vai para o YouTube, já pensou? Será que dá problema? Oferta, R$5. Altar de consagração, arroz. E você quer guerrear contra quem? Contra qual principado mesmo, ou contra qual demônio que você quer ter poder em Deus para guerrear? Aí vamos lá. Tudo bem, pastor. Então, os altares são esses. Vamos falar de vida e experiência, né, diária com Deus, que se chama, vamos chamar de intimidade, de relacionamento, né? Nos apresentamos diante do Senhor com a oração dos fariseus, aquela que é feita diante da praça, né? Senhor, olha para a minha santidade, eu oferto os dízimos, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Esses irmãos aí da igreja, ó, ninguém dizima, ninguém ora, ninguém jejua, ninguém é santo como eu, ninguém faz o que eu faço. Oração. Leitura da Bíblia. Diariamente. Uma vez na semana, quando nós entramos no templo para adorar. Ou então, não levamos a Bíblia também para a igreja, não acompanhamos a leitura. E a fé, ela é dada pelo quê? Pelo ouvir. Então, veja só, quando você lê as Escrituras, o que acontece com você? A palavra de João, o livro de João, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com ele, né? O verbo era ele, veio como filho unigênito. Então, vamos lá, o verbo é a palavra. Amém? O verbo é a palavra. O verbo era ele. Então, a palavra é o próprio Senhor Jesus manifesto em letras, do início ao fim. Ele é o próprio Senhor Jesus. Então, quando você lê as Escrituras, na janela da tua alma está entrando a presença do próprio Senhor. Quando você declara ela alto, a fé vem pelo ouvir. Então, você está ativando a tua visão em Deus e abrindo a tua audição espiritual, ativando a fé em você. Então, a palavra, ela precisa ser lida. Lida em voz alta, declarada. Sabe por quê? Porque aqui estão os códigos, aqui você está sendo transformado de mentalidade, transformado genética, queridos. A tua linhagem pode ter sido satanista. Se você colocar a palavra de Deus, esse altar aqui quebra qualquer maldição. É muito profundo, meus queridos. Então, você precisa entrar na palavra. Você precisa mergulhar nisso. Por que nós estamos falando de fundamentos? Porque os fundamentos precisam ser tirados. Pastor Juliano, esse conteúdo não está aqui. Mas como nós estamos falando de fundamentos, eu estou decorrendo o que é fundamento e por que eles precisam ser tão bem fundamentados em nós. Porque esses fundamentos que eu mencionei aqui, desde altar, desde oração, são fundamentos que foram colocados para a igreja. E foram fundamentos que
não nos dão autoridade e poder diante de Deus. Então, decorrendo esses princípios, você, quando ouvir a palavra fundamento, não vai ser uma coisa chata de você ouvir. Fundamento. O que é fundamento? Fundamento é isso, queridos, na prática. Entende? O que é fundamento? É você aprender uma coisa que não gera autoridade e poder. E aí você vem com uma outra coisa que gera, que quebra, que alinha. Isso é fundamento. Então, quando a gente está decorrendo aqui, ó, mas eu vou liberar eles para vocês, tá? Eu vou liberar isso aqui tudinho em apostila, fica tranquilo. Este capítulo explica a importância de ter um fundamento espiritual apropriado. Você entende o que é um fundamento espiritual apropriado? Ele também apresenta princípios básicos sobre o que as escrituras ensinam sobre este fundamento. Vamos lá. O propósito do edifício. O propósito de edifício espiritual é providenciar uma habitação para Deus. Seu espírito habitará em você apenas quando sua vida estiver edificada no fundamento certo. Paulo perguntou: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Diante disto, você é advertido a edificar a sua vida de maneira apropriada. Cada um veja como edifica a sua vida. 1 Coríntios 3,10. Sua vida é por minha conta, tá? Preste atenção. Estamos falando de edificar, estamos falando de fundamentos que são sólidos, queridos, fundamentos que têm respaldo na palavra. Amém? Nós encontramos uma oferta da viúva pobre e nós usamos ela para tudo. Para tudo. É aquilo que nós temos sobrando. Não é assim? E se nós formos à celebração com os irmãos, e lá, queridos, estiver uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, e entre lanchar com a família, e entre levantar um altar, selando aquela palavra, o que nós escolhemos? Sejam sinceros. Jantar com a família, né? Não é verdade? Esse é um fundamento correto? É correto, queridos, porque nós também precisamos nos alimentar, né? Nós precisamos comer, só que não haverá transformação. Não haverá mudança. Porque aquilo que saiu do altar não foi selado. Aquilo que saiu do altar foi só uma palavra do culto, entendeu? E aí foi visto, não prega tão bem, ou prega bem, e não gostei do culto hoje, gente. Hoje não foi legal o culto, sabe? Não tocou em mim, o louvor não estava assim, e não sei, não gostei. E assim vai passando dias, semanas, meses, anos, e nós entramos em ciclos de repetição. Ciclos, queridos, esses que não nos levam a romper em nada. Em nada. Se eu pedir para vocês qual foi a última ministração que foi dada no último culto, antes do lockdown, qual foi o capítulo e o versículo que o Senhor trouxe para a igreja local? Nós não sabemos hoje, nós não lembramos. Nós crescemos espiritualmente e nós não levamos mais caderno para o culto, nós não anotamos. Quando nós chegamos em casa, nós não buscamos. Porque nós vamos para sentir emoção, sentir prazer na adoração, na festa, na comunhão. E aí estudar se torna bem maçante e cansativo. Se torna algo que, na verdade, nós não vivemos, algo que a gente deixa para segundo plano. O propósito do edifício. O fundamento.
O fundamento espiritual do qual a palavra de Deus fala está baseado na palavra de Deus. Alguém, por favor, pode ler aí? 2 Timóteo 2,19? Paz. Paz, pastora. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou ler com vocês, então. 19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confesse o nome do Senhor. Amém? E afaste-se da iniquidade. Queridos, o que é iniquidade? Repete de novo, pastor, o texto. Preste atenção. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confesse o nome do Senhor. Vamos lá, queridos. Existe pecado, existe transgressão e existe iniquidade. Amém? O pecado é algo que nós tropeçamos. É algo que aconteceu. Pequei, errei aqui. Não deveria errar, mas eu errei. A iniquidade, queridos, ela é a prática constante. Você sabe que não pode fazer aquilo e continua fazendo. O pecado não. A palavra do Senhor diz o que acerca disso? Queridos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Amém? Agora, a iniquidade não. Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, ele precisa abandonar, ele precisa se afastar da iniquidade. Então, se você tem conhecimento sobre algo, se você já chegou no teu conhecimento, se você já foi ministrado, se você já arrependeu 1, 2, 3, já confessou e continua a prática disso, iniquidade. Então, este selo, queridos, vem sobre nós com o afastamento, com o se afastar da iniquidade. Então, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Você não pode se enganar. Ah, pastora, mas a graça, tá tudo resolvido. Não, eu não preciso mais confessar pecado, eu não preciso me arrepender, porque o Senhor Jesus levou sobre si tudo, todos os pecados. Verdade, amados. Nós só temos libertação porque Ele levou sobre si. Porém, Ele também levou a doença sobre si, lembra? E nós continuamos ficando doentes. Então, o que nós fazemos nesse caso? A palavra do Senhor diz assim: confessai os seus pecados a Deus e sereis perdoados. Confessai os seus pecados uns aos outros e sereis curados. Aí alguém vai perguntar para mim: pastor, isso aqui tá na apostila? Tá não, vamos embora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para você que tem um probleminha de saúde e não consegue solução para ele, procura a raiz disso. Se lembra quando o Senhor Jesus disse assim: levanta-te, estão perdoados os teus pecados? Quem se lembra disso? E alguém falou assim: como assim, Jesus? Você está curando a pessoa e está falando levanta-te, que são curados seus pecados? Queridos, quem mais bate em nós são os religiosos. Quem mais bateu em Jesus, inclusive quem crucificou o Senhor Jesus, foi a religião. Então, os fundamentos corretos nos levam a obedecer a palavra, a Cristo, e não a doutrinas humanas e a concepções humanas. Amém?
Vamos lá. Estamos falando de fundamento, né? O fundamento espiritual do qual a palavra de Deus fala está baseado na palavra de Deus, 2 Timóteo 2,19. E o selo está sobre quem se afasta aí da iniquidade. É um bom fundamento. 1 Timóteo 6,19. Quem pode ler para nós? Oi, eu posso ler. É 6:9? 6,19. 19, tá. Que estourarem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém, amém, amém. Você pode repetir? Que estourarem, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha o que o fundamento é comparado. A um tesouro, é isso? Isso. Um bom fundamento. É baseado na justiça. Provérbios 10:25. Quem pode ler? Provérbios 10:25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Aleluia. A minha tradução diz assim: como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O interessante, queridos, que a palavra justo, ela aparece algumas vezes nas escrituras. E vamos falar de oferta de novo, tá? Quando Abel e Caim apresentaram as suas ofertas, um deles foi achado como justo. E por isso, a ira do seu irmão veio sobre ele. Porque o Senhor olhou para Abel e viu o ser justo nele. Quando Noé foi poupado junto com a sua família no dilúvio, o Senhor disse assim: Noé, você foi me encontrado justo e sincero diante de mim. A palavra de Deus também diz algo sobre ser justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não está dizendo a oração da intercessão, a oração do grupo, a oração... Não está dizendo isso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós teremos uma ministração só acerca de princípios que nos levam a ser justo diante de Deus. Obediência a princípios. Vou dar uma chavezinha aqui para vocês estudar. Pode ser? Estudem os 10 mandamentos. Amém? A Igreja Católica calunizou nós nos 10 mandamentos, que nós ficamos até com alguma coisa, assim, meio que uma acepção, assim, né? Por causa da crisma do catolicismo. Não sei se isso é com todos, mas nos 10 mandamentos tem uma chave para ser justo. Então, eu quero que vocês estudem ele aí. Nós vamos falar muito dos princípios de Deus. Amém? Vamos lá. O fundamento é eterno. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Quem pode ler? Oi, pastora, paz. Paz. Tudo bem? Tudo bem, pastores? Tudo beleza, graças a Deus. Amém. 1 Timóteo 6:19. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Lê para mim, pastor, 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
Aleluia! Afaste-se da injustiça. Como que nós nos tornamos justos diante do Senhor, meus queridos? Nos afastando da injustiça. Não está dizendo as escrituras assim, Noé foi encontrado piedoso, caridoso, bonzinho, por isso vou salvar você, a teus filhos, a tua esposa e as tuas noras. E aqui eu já quero desconstituir um fundamento errado, amados. Amém? Ser bonzinho não significa ser justo. Porque ser justo é não ter 2 pesos e 1 medida. E 2 medidas. O peso é igual. Posso dar um exemplo aqui? Vamos lá? Nós estamos na casa dos familiares e a minha filha briga com a tua filha. Vamos dizer assim. Ou com o teu filho. E se a minha filha agredir a tua, eu respondo de um jeito. Mas se a tua agredir a minha, aí pega. Entende? Então, ser justo é pesar as coisas sem distinção. Pode ser meu filho ou pode ser teu filho. Pode ser meu discípulo ou pode ser teu discípulo. A palavra do Senhor diz assim, que os mandamentos foram resumidos num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, queridos, nós não fazemos para o próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Aí você estuda os 10 mandamentos e do 1 ao 10, tudo é para você não fazer contra o próximo, você entende? Né? Não cobiçar as coisas alheias. As coisas alheias é as coisas do próximo, não é? É ou não é? Não matar. Você vai matar quem? O próximo, não é? Honrar pai e mãe para que se prolongue os dias de vida na face da terra. Você não está honrando o próximo? Então, quando os mandamentos do Senhor são resumidos num só, ele está dizendo, só faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então, quando você for falar mal de alguém, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai pensar e vai falar assim, você gostaria que falassem isso de você? Você gostaria que essa conversa com esse nome, ao invés do nome que está sendo soltado, fosse o seu? Quando você for trair alguém, apunhalar pelas costas, você gostaria de estar sendo apunhalado, de estar sendo traído pelas costas? Não. Então, leia de novo para mim, pastor, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso é uma ordenança, queridos. Afasta-te, aparta-te da injustiça. Então, queridos, como que nós vamos criar uma intercessão eficaz? Vamos lá. Como que nós vamos orar, colocar a mão na cabeça de alguém, e essa verdade que é a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Como que essa verdade vai ser estabelecida? Se nós atuamos na injustiça, se nós temos sido injustos com os irmãos. Queridos, vamos lá. Alguém veio trabalhar para você. Veio fazer uma diária para você. E essa pessoa está muito necessitada. E ela fala assim, olha, eu preciso tanto, eu vou te cobrar R$40. É justo alguém trabalhar o dia todo por R$40? É, queridos.
Não, não é. Não é justo. Então, essas pedrinhas, elas vão entulhando os nossos poços. E a água que era para ser cristalina, para jorrar de dentro disso, se torna uma água impura. Ao invés de sair bênção de nós, queridos, nós podemos até ler aqui uma leitura aqui de bênção, mas isso só tem autoridade e poder se isso for verdade em você. Como, queridos, que nós vamos pregar para a família? Presta atenção. Como que nós vamos falar de fundamento de família se você tem o hábito de adulterar? É justo você ministrar pessoas, seja no atendimento pessoal ou em cima de um altar? Não é. Não é justo. E isso aqui, queridos, você pode esconder de mim, eu posso esconder de você, mas diante de Deus não se esconde nada. Então, nós precisamos, com urgência, consertar os nossos alicerces, consertar os nossos fundamentos e estabelecer a verdade de Cristo. Pai, nós precisamos nos afastar da iniquidade? Deixar a iniquidade? Iremos fazer. Pai, nós precisamos, Pai, deixar de ser injustos? Iremos fazer. Para nós termos o selo do Senhor sobre nós, nós precisamos mudar a rota do nosso caminho? Iremos mudar. Pai, se até aqui eu vim trazendo e traçando caminhos, Senhor, que não condizem aquilo que o Senhor deixou nas tuas escrituras, Pai, eu decido mudar hoje. Eu decido, Senhor, ter fundamentos sólidos, fortalecidos em Ti. E essa verdade, ela se torna na minha vida. Essa autoridade na oração virá sobre a vida da igreja, virá sobre a vida dos intercessores, virá sobre você. E às vezes, amados, você pergunta assim, ai, pastora, eu oro, eu tenho buscado, mas as coisas não acontecem. Querido, será que a tua oração está passando do telhado da casa? Será que está movendo o mundo espiritual, os teus níveis de altares, de adoração, de oração? Vamos lá. Primeiro ponto. Os homens redimidos. O Senhor conhece os que são seus. Você tem um selo. E ser seu não é descer nas águas, batizar, presta atenção, levantar de lá, ir no culto, ser recebido pela igreja, estou salvo. Sabe o que o Senhor Jesus falou no batismo? Quando João Batista batizava? Raça de víboras. Acaso pensam que vão molhar esse couro, esse couro duro de vocês nas águas e vão enganar quem? Não, não, não. O Senhor conhece os que são seus. A palavra do Senhor diz o quê? Se quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é, queridos? Se banhar na piscina, na água, e levantar, e tirar foto, e postar, entendeu? E ir na igreja, e ser recebido, e comparecer no culto. Não, é transformação. E essa transformação não é nível raso, não. Deixei de beber, deixei de fumar. Não, é deixar a iniquidade. É deixar de ser injusto. Porque você sabe que quando você atua nisso, você se aparta de Deus. Queridos, e triste coisa é caminhar por um caminho sem a presença de Deus. Não é Deus que se afasta de você. É você que se afasta dele caminhando na iniquidade, na injustiça. Você tira o seu selo e coloca aqui do lado. Entende? E vai sozinho. Você já imaginou que é um ser humano totalmente aberto de espírito, alma e corpo sem o selo? Já imaginou? O que não entra? Puf, 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 puf.
o nível de frequência que nos pega. Vamos lá. Número 2. Vivendo vidas redimidas. Aquele que professa o nome do Senhor, afaste-se da iniquidade. Afasta-se. Fuja da aparência, queridos. Só parece ser mal. Eu não sei, não tenho certeza que isso é mal, eu não tenho certeza que isso vai me dar num mau caminho. Afaste-se da iniquidade, fuja da aparência do mal. Tem cara de mal? Foge. É edificado sobre uma rocha que é irremovível. Queridos, irremovível. Lucas 6:48. Quem pode ler? Boa noite, a paz do Senhor. Lucas 6:48. Amém. Nova tradução na linguagem de hoje diz: essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Aleluia. Alguém tem outra tradução? Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Aleluia! E é isso que nós temos falado desde o início da aula. O vento soprou, a água bateu, mas não foi destruída, porque o seu fundamento foi a rocha. Amém, queridos? Esta rocha é Jesus Cristo. Isaías 44:8. Quem pode ler? Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aleluia! Não há outra rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, essa rocha é Cristo Jesus. Não há outro Deus além dele. Então, nós precisamos fundamentar e ser fundamentados na rocha que é Cristo. Mas, queridos, ser fundamentado em Cristo quer dizer obedecer aos seus princípios. Amém? Aos princípios de Cristo, não da religião, não de dogmas, não de doutrinas humanas, mas do próprio Senhor. E isso, amados, é um trabalho árduo. Isso é um trabalho árduo. Decidir obedecer ao Senhor, decidir obedecer ao Pai, decidir caminhar nos fundamentos dele é árduo. Abandonar a iniquidade é para gente maduro. É para gente que está decidido. Abandonar a injustiça é para gente que está decidido. Preste atenção. Nós precisamos nos decidir se servimos ao Senhor ou se servimos às trevas. Nós precisamos saber os fundamentos a quais nós estamos. Se nós estamos no fundamento que é Cristo, então dê frutos desse fundamento. Não existe outro fundamento a não ser esse aqui, queridos. Esse é o fundamento básico. Básico para o cristão. Nós precisamos deixar de ser mentira. Nós precisamos ser verdade. Queridos, a partir de hoje, se você for fazer uma compra e alguém te der 5 centavos, devolva. Amém? A partir de hoje, se alguém vir falar mal de alguém no teu ouvido, tampe o teu ouvido. Tape ele. Peça licença. Não se contamine.
Decisão é individual. Decisão, queridos, é você e Deus. Agora vamos falar para os casados. É a sua esposa que faz isso? Marido, corrija a sua esposa com muito amor, com muito carinho, mas corrija. Minha senhora, meu amor da minha vida, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Você está errada. Você não pode falar isso. Eu não posso ouvir isso. Nós estamos lutando por santificação, por limpeza, por arrependimento, por estarmos fundamentados em Cristo. É o esposo que está agindo assim, minha querida, com sabedoria, com amor. Meu querido, não haja assim. Todos nós vamos colher desse fruto. Você é o cabeça. Você é o líder. A justiça tem que partir de você para que eu e os nossos filhos tenhamos exemplo a ser seguido. São seus filhos que têm sido injustos? Então você, pai e mãe, precisam restituir a justiça, porque os filhos são aquilo que nós ensinamos a eles, ou não ensinamos, né? Porque nós trabalhamos, nós corremos. Queridos, eu sou mãe, eu sei muito bem das dificuldades. Meu Deus! Ixi! E tem outra, nós podemos ensinar tudo, mas a escolha sempre vai ser deles. Não quer dizer nada que eles irão obedecer. Nada. E só será cobrado de nós os fundamentos que nós demos, não a ação deles. Amém? Nós ensinamos os fundamentos. Obedecer e caminhar por ele é uma decisão pessoal. Nenhuma atitude que eu e você viermos a tomar por pressão, por obrigação, por ser subjugado a agir, né, por ser coagido, nenhuma atitude dessa é relevante diante do Eterno. Tem que ser de alma, tem que ser com espírito, tem que ser de verdade, tem que querer. E não se preocupa, não. Ele vai ser ralado ali fora e hora por hora, queridos. A palavra de Deus não mente. Amém? Ensina o caminho aonde a criança deve andar. Lá na frente ele volta. Foi assim comigo. Eu sou um exemplo. Entende aqui? Então, descansa no Senhor. Descansa, irmãos. Nosso papel é ensinar. Obedecer não diz respeito a nós. Como pastores, amados, o nosso papel é ensinar. Obedecer é uma decisão pessoal. O meu papel hoje aqui foi trazer princípios muito sólidos para vocês. Decidir mudar e decidir fazer parte dos justos é uma decisão sua. Ter poder na oração é uma decisão sua. Ter poder na santificação é uma decisão sua. Amém? Amém? Queridos, eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu quero dizer para vocês que esse tempo foi pouco para mim, eu poderia ficar mais tempo aqui. E quero dizer que eu estou ansiosa já por quinta-feira que vem. Amém? A minha forma de ensinar é essa. Eu monto as bases, mas eu vou no profundo. Se você ler essa apostila, ela é muito rasa. Amém? Mas quando nós vamos decorrendo ela, a gente se afunda aqui na palavra, nos ensinamentos e naquilo que o Senhor revela no dia, na hora. Então, o assunto de hoje foi muito voltado para a finança. O assunto de hoje foi muito voltado para a adoração. O assunto de hoje foi muito voltado para fundamentar a justiça, a lealdade, a fidelidade. Amém? Nós precisamos ser um. Quando nós formos uma equipe, quando as barreiras que estiverem entre nós, como o corpo de Cristo, caírem, queridos, a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi dada para a igreja. Toda autoridade está constituída na igreja. Nós somos a igreja. Não está dizendo que é da Assembleia de Deus, não está dizendo que é... Não.
O corpo, vocês são um corpo, vocês estão ligados. E quando vocês em unidade manifestam essa verdade, que é essa igreja, que é a lealdade, que é os princípios de honra, queridos, nós nos tornamos bomba potente nas mãos do Pai. As trevas não podem conosco. Eu gostaria que você soubesse disso. Você só precisa ser verdade. Só. Você só precisa ser verdade. Se você for verdade, se você não for mais uma farsa, no meio de tantas que nós vemos por aí, se você for verdade, queridos, você vai romper as estruturas das trevas, sim. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja terra fértil. Que a palavra de Deus entre como espada, cortando, discernindo, dissipando aí juntas e medulas, e fazendo de vocês um corpo saudável, edifícios sólidos, lavouras do Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, e que vocês cresçam e prosperem. Quero dizer que eu estou à disposição, amém? Para se tiver alguma dúvida aí, vocês podem me procurar, fiquem à vontade, eu não tenho problema, queridos, de conversar. Eu sou essa pessoa aqui em cima do altar, dentro da minha casa, na rua, né? Os pastores aqui que já têm mais convivência comigo sabem, eu sou essa mesma pessoa. Então, não tem problema, você pode falar comigo, né? Na medida que eu puder te ajudar, eu estarei te ajudando, em nome de Jesus. Acerca qualquer ensinamento que eu ministrei aqui, qualquer palavra que eu dei aqui, se não ficou claro, eu estou à disposição para te ajudar. Amém?